Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui o pastor Elias Santana, da Igreja Sede. Estamos juntos para continuarmos o nosso estudo de 2 Samuel. Nós estamos no capítulo 12 e hoje nós vamos para a última parte do capítulo 12 de 2 Samuel. Queridos, nós vimos que o capítulo de número 11 e o capítulo de número 12, ele tem como assunto principal exatamente o pecado de Davi com Betseba, seu adultério, a sua saga para esconder o adultério, chegando a ponto de matar Urias, um de seus valentes, e a consequência desse pecado no capítulo de número 12, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, que traz à tona tudo aquilo que Davi tentava esconder e, além de trazer à tona, traz as consequências que Deus estabeleceu para o pecado de Davi. A morte da criança que fora gerada desse relacionamento entre Davi e Betseba. E, por fim, o momento em que Deus consola Deus consola Davi com o nascimento do seu filho Salomão. Observe que toda essa narrativa, ela se dá exatamente no meio da narrativa de uma guerra. A guerra de Israel contra os Amonitas, que começou lá no capítulo de número 10. Observe que no capítulo de número 10 morre o rei dos Amonitas e seu filho Hanum assume o trono. Davi então envia uma comitiva de homens para consolar Hanum, para dar apoio a este rei que agora assume o trono após a morte de seu pai. Porém, os príncipes de Hanum interpretaram isso de uma forma diferente. Eles disseram para Hanum: olha, aqui não tem consolo coisa nenhuma. Esses homens são espiões e vieram aqui para nos espionar. Hanum, então, dando ouvidos aos seus príncipes, acabou por humilhar os homens da comitiva que Davi havia enviado a Hanum. Estes homens foram humilhados, tiveram suas roupas rasgadas, tiveram suas barbas cortadas. A humilhação foi tamanha que estes homens não puderam nem voltar para Jerusalém. Eles ficaram em Jericó até que suas barbas crescessem novamente e assim eles pudessem voltar para Jerusalém. Isso enfureceu Davi de uma forma muito grande. E Davi então partiu para a guerra contra os Amonitas. Os Amonitas, por sua vez, se juntaram aos sírios, contrataram homens do exército sírio para lutar contra Davi. Davi então encaminha Joabe para essa batalha. Quando Joabe vai para a batalha, ele vence os assírios partem em retirada e os amonitas, ao virem que os assírios fugiram da batalha, eles também fogem e se trancam dentro de Rabá, que é a cidade fortificada, a cidade principal dos amonitas. Após isso, Joabe e seu irmão Abissai voltam para Jerusalém. Aí então começa o capítulo 11, que nós começamos a estudar. E o capítulo 11 ele começa exatamente descrevendo esse momento em que a guerra é retomada. Olha o versículo 1 do capítulo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a batalha, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. E é exatamente nesse momento, nesse ponto da narrativa, que o escritor do livro de 2 Samuel, ele vai fazer uma pausa na narrativa da guerra contra Rabá, do cerco de Joabe contra Rabá, e abre um parêntese para contar a história de Davi e Betseba. E no final do capítulo 12, quando termina de narrar os fatos acerca de Davi e Betseba, o escritor de 2 Samuel retoma então a narrativa da guerra para dar o desfecho a essa guerra que havia começado lá no capítulo de número 10. Vale observar que no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 20, essa guerra ela é descrita, mas ali o escritor ele não faz nenhuma menção ao caso entre Davi e Betseba.
Portanto, irmãos, vamos então ao capítulo 12 de 2 Samuel, a partir do versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes, ou seja, no meio de todos esses acontecimentos, enquanto isso estava acontecendo, se referindo à narrativa de Davi e Betseba, Joabe seguiu atacando Rabá. Joabe continua na batalha, Joabe continua fazendo o seu papel de conquistar a cidade forte dos amonitas. Joabe seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos amonitas, e conquistou a fortaleza real. Versículo 27. Concluída essa ação militar, Joabe enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi: guerreei contra Rabá e já tomei o controle total dos seus reservatórios de água. Observe, irmãos, que a mensagem de Joabe a Davi é de que a cidade já está completamente dominada. A cidade esteve sob um forte cerco por parte do exército de Davi, comandado por Joabe, e agora os seus reservatórios de água tinham sido dominados, tinham sido tomados pelo exército de Davi. Isso significa que, durante o período em que a cidade estava sofrendo este cerco, não entrava alimento na cidade e agora a cidade está sem água. Então, uma cidade sem água é só questão de tempo para que eles sejam totalmente rendidos e totalmente derrotados pelo exército inimigo, pelo exército invasor. Então Joabe já está com seu exército pronto para a última investida para tomar de forma definitiva a cidade dos amonitas, a cidade de Rabá. E nesse momento, Joabe então manda um recado para Davi. Ele diz: olha, a cidade já está totalmente dominada, seus reservatórios de água já estão totalmente tomados. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. É o momento de conquistar a cidade. E Joabe ele não queria que essa honra fosse dada a si, mas sim que essa honra fosse dada ao seu rei, a Davi. Ele queria que Davi estivesse presente nesse momento da conquista, que Davi liderasse o exército no momento de tomar a cidade, para que o nome de Davi ficasse na história como o grande conquistador na cidade dos amonitas, e não o nome de Joabe. Joabe queria honrar o seu rei. Ele queria que os créditos pela conquista da cidade fossem dados ao seu rei e não a ele. Joabe era essa figura assustadora, um homem de fé e de uma determinação gigantesca, capaz de matar e de morrer para defender o seu rei, para defender o seu exército, para defender o seu povo. No capítulo de número 3, nós vimos o embate dele com Abner e a forma como ele matou Abner, com o propósito de defender o trono, de defender Davi. Também havia ali uma vingança pessoal, mas o propósito dele, a conversa dele era que ele queria defender o trono, defender Davi de uma possível ameaça de Abner, o general do exército do rei Saul. Abner era um grande general e Joabe o matou. Da mesma forma como lá no capítulo 20 ele vai matar Amassa, um outro general também de Israel. No capítulo 18 a gente vai ver que ele mata Absalão, o filho de Davi, exatamente para defender o trono, para defender o seu rei. Joabe era tão audaz que quando ele entendia que o rei estava fazendo algo de errado, ele mesmo ia e repreendia o rei. No capítulo 19, quando o rei pranteia pela morte de seu filho Absalão, o próprio Joabe se aproxima do rei e repreende o rei. Chama a atenção do rei de uma forma muito severa. De modo que ter lutando ao seu lado, lutando no seu exército, um homem como Joabe, era algo assustador, era algo fabuloso. Porém, ter um homem como Joabe como seu adversário, isso seria um perigo muito grande.
Não é de se surpreender que Davi não confie em Joabe para cuidar de Salomão, depois que ele se aliou a Adonias naquela tentativa de golpe, lá do capítulo 1 de 1 Reis. Fato é, irmãos, que Davi está cercado de soldados valentes, comprometidos com ele, comprometidos com seu exército, capaz de honrar o seu rei. Homens absolutamente fiéis. Então Davi, irmãos, ao receber a notícia de que Joabe já havia tomado a cidade, estava à beira de conquistá-la, ele então reuniu as tropas e marchou para Rabá. Lutou contra aquela cidade e conquistou-a em sua batalha final. Os amonitas agora estavam completamente dominados pelo exército de Israel. O versículo de número 30 do capítulo 12, ele faz uma referência à coroa do rei de Amon. Olha o que diz o versículo 30. Em seguida, tirou a coroa da cabeça de Moloque, rei dos filhos de Amon, e esta, em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos, isto é, 1 talento, toda adornada com pedras preciosas. E ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Observe que este ato de colocar essa coroa sobre a cabeça de Davi indicava exatamente a sua conquista, a sua dominação sobre aquele povo. Agora Davi era quem deveria reinar sobre aquele povo. Davi assume o controle sobre eles. Então era um ato de Estado, um ato meramente político e simbólico. Até porque ninguém suportaria utilizar uma coroa que pesasse tanto sobre a cabeça. Uma coroa de mais de 30 quilos. Fato é que essa coroa era um objeto extremamente valioso. E Davi leva essa coroa, juntamente com outros objetos de valor, como despojo de guerra para a cidade de Jerusalém. E é bem provável que a maior parte dessas riquezas tenham sido acrescentadas aos tesouros do Senhor ou da casa do Senhor, e mais tarde tenham sido utilizados na construção do templo. Quanto à população de Rabá, ele os trouxe e os pôs a trabalhar com serras, enxadas e machados de ferro, e em fornos de tijolos. Assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém. Naquela época era comum que os reis que conquistavam as cidades dos seus adversários levassem seus prisioneiros de guerra para suas cidades para que fizessem ali trabalhos forçados, trabalhos mais pesados. E foi o que Davi fez. Colocou essas pessoas para trabalharem com serras, com picaretas e com machados, e pôs também para que trabalhassem fazendo tijolos. Então agora Davi retorna com todo o seu exército para a cidade de Jerusalém, com mais uma conquista em suas mãos. Em Jerusalém, Davi ainda passará por mais disciplinas por parte de Deus, como veremos nos capítulos que se seguem. Só que dessa vez sofrerá por meio dos membros adultos de sua família. Ele havia forçado os amonitas a deixarem as suas espadas, mas uma espada haveria de ser desembainhada dentro da sua própria casa. Queridos, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Que a palavra do Senhor fique guardada em nosso coração e nos faça crescer em graça, em sabedoria e no conhecimento do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. No próximo áudio nós retornaremos com o capítulo de número 13.